Revisão da vida toda. Atenção! Recurso de embargos de declaração acaba de ser protocolado no STF pela AGU, a Advocacia Geral da União. E nesse vídeo você vai entender o que foi pedido. A AGU falou em suspensão do processo e anulação do acórdão. Muita atenção nesse momento e eu quero trazer uma palavra da sabedoria eterna para tranquilizar o seu coração. Eles me atacaram com violência e eu quase fui derrotado, porém o Senhor me ajudou. O Senhor Deus me torna forte e poderoso. Ele me salvou. Escutem os gritos alegres de vitória no acampamento do povo de Deus. O poder do Senhor nos deu a vitória. Com seu poder, ele fez grandes coisas. O poder do Senhor nos deu a vitória. Comente amém para essa palavra. É isso mesmo, pessoal. Bom, vamos trazer aqui, sem enrolação, tudo que eu peço é que você se inscreva nesse canal e deixe o seu like para esse vídeo chegar a mais aposentados e mostrar para os ministros que esse tema é relevante, mostrar que os aposentados estão de olho. Eu sou Nakamura, professor e advogado há mais de 11 anos, trazendo as últimas informações diretamente de Brasília. O INSS opôs embargos de declaração, era o último recurso disponível em face do acórdão publicado no dia 13/4, pessoal. E olha só, primeiro de tudo ele pede a atribuição do efeito suspensivo, ele pede para suspender todos os processos em andamento até a resposta deste acórdão. E isso já era esperado, porque vocês sabem que o INSS vem querendo atrasar os pagamentos. Ele viu que ele perdeu o processo, mas ele quer atrasar os pagamentos e ele já pediu várias vezes a suspensão do processo, mesmo depois da decisão do dia 1º de dezembro, que eu estive lá presencialmente. Então, primeiro ponto, pediu suspensão. Ele fala que pode ter decisões, divergentes e tudo mais, mas isso não é verdade, pessoal, porque a decisão do STF foi muito clara e os juízes só precisam aplicar a decisão do STF. É claro que no seu caso, o juiz vai conferir os cálculos, vai verificar os valores, as datas, tudo certinho, né? Cada caso é um caso, mas você cumprindo os requisitos, tendo contribuições anteriores a 94, você vai receber a sua revisão. Agora, olha aí, o que tá aí? O INSS falou aqui um ponto, ó. O volume de pessoas que podem eventualmente pleitear a revisão sem a correta delimitação do sentido e alcance firmado com a necessária integração do julgamento dos embargos de declaração é enorme. Porque olha só o que o INSS está falando. Vai do período de 99 até 2019. Olha aí, pessoal. Então ele nesse momento, ele está atribuindo para todo mundo, o INSS está admitindo para todo mundo que se aposentou, inclusive depois de 99, inclusive questões de decadência e tudo mais. Eu já vou tratar da decadência mais para frente. Fica aqui nesse vídeo. Há o risco, né, de um colapso no atendimento segurado do INSS. Isso aí a gente também não acredita, isso aí eles já vinham falando desde sempre, e fala que essa aplicação do acórdão pode levar a pagamentos indevidos e extrapolar a capacidade do atendimento do INSS, o que também não é verdade, segundo o próprio advogado do Sindicato dos Servidores do INSS. Muito bem. Segundo ponto, falta da decisão quanto à nulidade do acórdão recorrido por inobservância ao artigo 97, reserva de plenário. O que é isso aqui, pessoal? É que quando vai declarar inconstitucionalidade, né, precisa ser respeitado o artigo 97 da reserva de plenário, falando que o STJ violou, porque não foi o plenário que declarou inconstitucionalidade, mas sim a turma especial. E aí, aqui realmente os próprios ministros, né, falaram, eu estive presencialmente, quanto a esse ponto aqui, pedindo anulação, olha, para mim aqui não teve muita dúvida. Diz ele que quem que entendeu que o STJ contrariou o artigo 97, portanto, deveria ser anulado o julgamento e retornar para o STJ? O Nunes Marques, o Barroso, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Luiz Fux. Só que
eles não falaram que o STJ contrariou o artigo 97. Eles falaram que acompanharam a divergência, né? Mas isso não quer dizer que eles falaram que o STJ contrariou o artigo 97. Bem da verdade, foi só o Nunes Marques mesmo que trouxe esse ponto. E aí entenderam que o STJ não contrariou o artigo 97 e que a decisão está correta, o ministro Marco Aurélio, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Carmen Lúcia e Rosa Weber. E diz que não tratou da questão Ricardo Lewandowski. Olha, na verdade, o Ricardo Lewandowski, ele tratou sim e atropelou essa questão, falou que não teve nada disso. Então, mais uma vez, o INSS ele utiliza de um recurso para o qual não é a sua finalidade específica. Embargos de declaração serve para tratar de obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Se então algum ponto da decisão não ficou claro, né, ficou contraditório, só que esse ponto da decisão já foi tratado. Os ministros já trataram dessa suposta violação da cláusula de reserva de plenário. O ministro Alexandre de Moraes rechaçou, falou, olha, não tem nada de violação do artigo 97, então não há que se falar em anulação do julgamento, pessoal. Aí, outro ponto, atenção você, omissão a respeito da decadência e prescrição. Olha só, o INSS está falando aqui, né, que o STJ tratou da decadência, só que o STF não tratou da decadência de 10 anos, nem da prescrição de atrasados dos últimos 5 anos até a data de entrada do processo, tá certo? Então, o INSS ele pede aqui, ó, né, para que seja aplicada a decadência. Olha aí, é o que eu venho falando. Quem não entrou com processo, né? Antes a tese estava mais aberta, daí agora vai restringindo cada vez mais. Então quem ainda não entrou com processo, pessoal, procura um advogado. Olha o WhatsApp aí na tela. WhatsApp 44 99868 3378. 44 99868 3378. Então ele pede a aplicação da decadência. E olha só, pessoal, ele trata, né, de que a tese da derrubada da decadência está ganhando força, já foi publicado em grandes sites jurídicos como o Migalhas, o jus.com.br e o Conjur, consultor jurídico, que eu trouxe esses artigos, inclusive trazendo decisões também do STJ. Então, o INSS está vendo que a queda da decadência está chegando e pediu para ser aplicada a decadência. Então quem ainda não entrou agora corre esse sério risco, né, de ficar de fora, justamente por causa dos embargos de declaração. Então é o que eu venho falando, Tem gente que está esperando, quer ver como que vai ficar, quer esperar trânsito em julgado, pode correr o risco de ficar de fora. Outra coisa, omissão sobre o divisor mínimo de 60%, sobre o período básico de cálculo. Ele fala que esse ponto aqui não tem muito aqui, o divisor de 60%, realmente não é questionável, né, pelo INSS, porque o próprio INSS fala que nesse ponto o simples afastamento do divisor mínimo pode, em alguns casos, gerar uma renda maior do que aquela em que o divisor mínimo integra o cálculo. Então, o que ficou decidido? Que o segurado vai poder escolher o melhor benefício possível, o melhor cálculo possível, a regra mais vantajosa. Então, se ele está batendo aqui numa regra que pode vir a ser mais vantajosa para o aposentado, né, então o que ele quer decidir aqui? Qual o pedido expresso dele? Não é verdade? Ele traz alguns exemplos, mas ele fala que o STJ e STF não determinaram o afastamento do divisor mínimo de 60%, que pode ou não ajudar o aposentado. Mas aí a tese firmada foi que o segurado ele pode escolher pela regra mais vantajosa. Então diz ele aqui que há omissão, mas aí realmente a gente não concorda também. Até o momento a gente não concorda com nenhum dos pedidos aqui do INSS, mas é meu dever informar a vocês.
da necessidade de adstrição do pedido, né? Ele fala que o STF não se manifestou sobre os potenciais impactos da tese nos outros benefícios previdenciários, em especial os temporários. Aí, pessoal, diz que tem que trazer para o caso concreto, mas assim, outra coisa, outro ponto que fala também, né, que é importante limitar o alcance da tese a situações similares ao caso concreto, mas a tese do STF foi ampla e ela restringiu, porque ela falou que tem que implementar as condições de 99, né, até a emenda constitucional 103. Então, ao nosso ver aqui, já houve essa aplicação ao caso concreto. Bom, ele fala também sobre a omissão, sobre a modulação dos efeitos da decisão. Olha aí, ele pede a possibilidade de modulação dos efeitos, né? Ele fala que modular os efeitos de uma decisão é restringir os seus efeitos de forma que se apliquem apenas para o futuro ou incidam de forma mitigada sobre o passado. Então, olha aí o que o STF o INSS está pedindo, né? Olha, há precedentes no STF no sentido de modular os efeitos para pagamento de atrasados apenas quem já entrou com um processo. E também ele pede, então, efeitos prospectivos, né? Eles falam que a tese possui caráter normativo, geral e abstrato e pede justamente essa modulação de efeito nos embargos de declaração. É algo que eu já vinha falando nos outros vídeos, essa limitação do tempo, né? Então, o STF concedeu direito, mas ele fala, olha, tá, concedo o direito, só que é daqui para frente ressalvado os casos de quem já entrou com processo. Vocês observaram uma discussão semelhante na revisão da FGTS. Então, nesse ponto, quem já entrou e fez os cálculos, tudo certinho, ao nosso ver aqui, não tem nem como ser atingido, né? Não existe nem possibilidade, e nem é isso que o INSS pede. O INSS está falando, ó, quem já tem processo em andamento, tudo bem, né? Quem já entrou com processo, tudo bem. O próprio INSS aqui está falando. E o que ele pede, sendo bem específico? Porque ele traz várias hipóteses, né? Fala do cabimento, da modulação de efeitos, falando que traz alguns julgamentos, mas aí tem julgamento que, né, você tenta encaixar no que você quer dizer para falar que você tem uma jurisprudência a seu favor. Olha só, o INSS requer que seja expressamente reconhecido no julgamento dos embargos de declaração que a revisão de todos os benefícios concedidos e pagamentos de atrasados configuram um ônus excessivo. Não, mas isso, né, o STF não vai falar, ai, nossa, é um julgamento que vai onerar, que vai dar impacto de bilhões nos cofres públicos. O STF já considerou essas questões lá no julgamento. Então, aí ele traz novamente a nota técnica, e ele esclareceu que o INSS não considerou decadência. Por isso que eu falo, olha aí, quantos pontos, né, na questão da decadência. O próprio INSS não considerou a decadência na nota técnica e fala que há impactos e da necessidade de modulação, daí mais uma vez trazendo aqui o colapso no atendimento do INSS. Isso aí eu vou pular porque realmente não interessa, pessoal, vamos falar bem a verdade aqui. Ele fala o seguinte, né, que quem já entrou com o processo e teve o trânsito em julgado, só que isso, sinceramente, quase que não aconteceu. No FGTS, sim, no FGTS muita gente entrou com processo e teve trânsito em julgado, porque é uma ação que se estendeu por mais anos. Mas olha só, ele fala que é necessário modular os efeitos de forma que o tema 1102 tenha eficácia a partir da data do julgamento, né, de 13/4, excluindo-se a possibilidade de revisão de benefícios já extintos. Tá, mas benefícios extintos, né? É um benefício que a pessoa faleceu e não gerou pensão por morte. A possibilidade de rescisão das decisões transitadas em julgado. Então ele fala que, ó, quem entrou e já perdeu o processo não vai poder entrar
pedindo a rescisão desse julgamento. Mas foram, assim, basicamente não se tem notícia de pessoas que entraram e tiveram o trânsito em julgado. Por quê? Porque teve a suspensão dos processos, né? E também fala da impossibilidade de revisão e pagamento de parcelas quitadas à luz e ao tempo do entendimento então vigente, querendo negar o pagamento dos atrasados, mas aí realmente não tem nem cabimento, né, pessoal? Então, por fim, quais são os pedidos do INSS? A suspensão dos processos até a decisão dos embargos, mas isso ele já ia pedir, ele vem pedido, né, já pediu mais de 5 vezes a suspensão dos processos. 2, a anulação do acórdão recorrido do STJ por violação do artigo 97. Isso já foi discutido em plenário, então o INSS ele nem poderia estar colocando esse tópico aqui. 3, deixar claro, né, que as revisões estão sujeitas ao prazo de prescrição e decadência. 4, excluir do alcance da tese na situação em que a média atualizada seja inferior à média com o período de básico cálculo fixo correspondente a 60% do número de competências. Isso realmente nós acreditamos que não vai ter um grande impacto, até porque, mais uma vez eu digo, foi firmada a tese de que o segurado pode escolher a regra mais vantajosa. E 5º, modular os efeitos do acórdão embargado, de forma que ele se aplique apenas para o futuro, excluindo expressamente a possibilidade de revisão de benefícios já extintos, aquilo que eu falei, a pessoa faleceu e não gerou uma pensão por morte, nem nada. A rescisão das decisões transitadas em julgado, então quem entrou com processo, perdeu o processo, transitou em julgado, não poder entrar com ação rescisória, esse é o pedido do INSS. E excluindo também a possibilidade de revisão e pagamento do quitadas à luz e ao tempo do entendimento então vigente, né, para negar o pedido de atrasados. Esse é o ponto mais sensível, esse é o ponto assim que merece mais atenção. Mas realmente não tem como, né? O INSS, uma hora ele pede para a decadência e prescrição, então para os aposentados só receberem os atrasados dos últimos 5 anos a contar da data da entrada do processo. Então uma pessoa que entrou em 2020, ela se aposentou em 2015 e entrou em 2020, ela vai receber os atrasados até 2020, 5 anos, mais os 3 anos do processo em andamento, 8 anos de atrasados. Diferente de uma pessoa que se aposentou em 2015, mas entrou com processo em 2023. Ela vai receber só dos últimos 5 anos, né? 2023, então 2022, 21, 20, 2019 e 2018. Ela vai perder os 3 primeiros anos por causa da prescrição. Mas até aí, nenhum dos lados está combatendo isso. A prescrição realmente, ela existe, ela limita para os últimos 5 anos a contar da entrada da ação. Por isso que quanto antes você entrar, mais atrasados você vai receber. Até aí, sem novidade, não tem problema nenhum. Então, a gente já esperava algum pedido nesse sentido, tá certo, pessoal? Nós estamos conversando aí entre os grupos de advogados previdenciaristas e eu vou trazer mais vídeos sobre isso. Então esse primeiro vídeo foi justamente em relação ao pedido dos embargos de declaração, tá? E tudo que o INSS pediu. Vou fazendo mais vídeos, vou pro estúdio também, mostrar na tela, tudo certinho. Então o que você precisa fazer agora? Se você não entrou, é procurar um advogado o quanto antes. E se você já entrou, aproveita que o vídeo terminou, faça uma oração, ou então pelo menos faça um pensamento positivo, envie energias positivas. Eu acho que nesse momento é importante, porque o trabalho está sendo feito, pessoal. Mas olha, a justiça da terra nós temos que lutar, mas a justiça de Deus não falha. Então vai dar tudo certo, pessoal. A oração do justo tem poder. Muito obrigado por estar aqui, que Deus te conceda a saúde para você conseguir receber e usufruir desse dinheiro junto com a sua família, tá certo? Muito obrigado. Vai dar tudo certo, pessoal. Já era esperado, vai dar tudo certo.